Olá, galera do YouTube, sejam bem-vindos ao canal Sobre o Mundo. No vídeo de hoje vamos falar sobre o pronunciamento do presidente Bolsonaro. De acordo com o G1 Eleições, Bolsonaro diz que vai cumprir a Constituição. Ciro Nogueira inicia a transição. 2 dias após perder a eleição, o presidente fez pronunciamento de 2 minutos, agradeceu os votos que recebeu e não citou o presidente eleito, Lula. Bolsonaro criticou atitudes como invasão de propriedade e cerceamento do direito de ir e vir. O presidente Jair Bolsonaro do PL fez nesta terça-feira, dia 1º de novembro de 2022, 2 dias após o resultado do segundo turno, o primeiro pronunciamento após perder a eleição. Bolsonaro leu um discurso curto de 2 minutos em que disse que continuará cumprindo a Constituição. Então, muitos caminhoneiros, estavam fazendo paralisações em diversos estados brasileiros, acreditando que haveria intervenção militar. Mas, 2 dias após as eleições e a vitória do candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, eleito como presidente, o Jair Bolsonaro, o presidente do PL, anunciou que vai continuar cumprindo a Constituição. E ele falou também, pessoal, que eu lembro que ele falou sobre as manifestações pacíficas. Ele falou sobre as invasões de terra e a tropa de choque, a polícia de choque também esteve presente, nas rodovias, tentando amenizar essa paralisação. Depois, o ministro da Casa Civil, que é o Ciro Nogueira, afirmou que dará início à transição de governo. Em seu pronunciamento, Bolsonaro discordou de ser chamado de antidemocrático e disse que sempre jogou dentro das 4 linhas da Constituição. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição, afirmou. Bolsonaro também disse que manifestações pacíficas são bem-vindas e criticou ocupações. Caminhoneiros que apoiam o presidente fazem bloqueios em estradas do país desde o fim de domingo, dia 30. Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedade, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. Continuou. O resultado das eleições foi confirmado pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, às 19h57 de domingo, quando 98,81% das urnas já tinham sido apuradas. Aquela hora, Lula tinha 50,83% dos votos válidos e não poderia
mas ser alcançado por Bolsonaro, que contabilizava 49,17% de votos válidos. Ao todo, com 100% das urnas apuradas, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva obteve 60,3 milhões de votos e Bolsonaro 58,2 milhões de votos. No pronunciamento, Bolsonaro não citou o nome de Lula. Tradicionalmente, candidatos derrotados ligam para os vitoriosos. De acordo com o PT, Bolsonaro não havia procurado Lula até a tarde desta terça-feira. Transição. Logo após a breve fala de Bolsonaro, Ciro Nogueira assumiu o microfone no púlpito para falar sobre a transição de governo, tema que não foi abordado pelo presidente. O presidente Jair Bolsonaro autorizou, quando for provocado com base na lei, a iniciarmos o processo de transição. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, segundo ela, em nome do presidente Lula, disse que na quinta-feira será formalizado o nome do vice-presidente Geraldo Alckmin. Aguardamos que isso seja formalizado para cumprir a lei do nosso país, completou Nogueira. Ou seja, o processo de transição será formalizado no nome do vice-presidente, que é o Geraldo Alckmin. E pelo que a gente viu, até no entanto momento, o presidente não entrou em contato com o Lula. Vamos ouvir o pronunciamento do presidente. Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores: Deus, pátria, família e liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. Mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito obrigado.